Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que seria a maior prova de amor. Num dia propício, né, que hoje é o Dia das Mães, onde a gente sabe que o amor de uma mãe também é muito grande. A mãe, geralmente, ela cozinha, ela provê, ela cuida, ela põe limites, mas ela está sempre disposta ali a dar uma palavra, a acolher, né? A maioria. Então, o papel da mãe na nossa vida é fundamental e ela é um espelho. Então, eu escolhi um texto que fala a maior prova de amor, que está em Romanos, capítulo 5, o único versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Abraão saiu do meio da sua parentela, ele provou que amava a Deus mais do que a seus pais. Contudo, quando foi ao Monte Moriá para oferecer Isaque como sacrifício, ele provou que amava a Deus mais que a seu próprio filho. Quando ele saiu do meio da sua parentela, quando Deus dá uma ordem a Abraão, saia do meio da tua parentela. Então ele obedeceu, ele provou para Deus que ele amava mais a Deus, né, do que a seus pais. E depois, quando Deus manda ele oferecer Isaque como sacrifício lá naquele Monte Moriá, ele provou mais uma vez que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Depois de fazer Abraão passar por várias provas, diversas provas, Deus testou Abraão da forma mais profunda. Pediu-lhe Isaque, o filho da promessa, em holocausto. Abraão poderia questionar tão estranha ordem. Poderia protelar a decisão de obedecer. Poderia oferecer outros substitutos para poupar Isaque. Mas o pai da fé obedece prontamente, incondicionalmente, completamente. Em vez de tomar a estrada da fuga, como Jonas fez, e muitas vezes nós mesmos fazemos, porque nós não queremos sacrificar nada, principalmente as nossas vontades. Ele vai, se levanta de madrugada e caminha em direção ao monte, o monte do sacrifício. Aquela viagem de 3 dias representava tempo suficiente para Abraão refletir. A sua obediência a Deus não foi algo momentâneo, temperamental, inconstante, irrefletido. Abraão descansava não em seus sentimentos, mas na fidelidade do Altíssimo, em Deus, né? Quando Isaque, seu filho, lhe perguntou: Pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão sabia o que ele estava indo fazer lá. Só que ele respondeu que Deus ia prover o cordeiro. Fé, obediência. A obediência é cega. A gente não consegue entender que a obediência é cega. A gente quer ter razões. A gente quer fazer cálculo. A gente quer que 2 e 2 sejam 4 e pronto. Com Deus é tão louco a nossa vida, né? Então, Deus proveu o cordeiro substituto para Isaque, pois não queria a morte do filho de Abraão. Ele só queria a obediência. E ele morreu em nosso lugar e em nosso favor. Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Essa é a maior prova de amor de Deus para conosco. Então, que nesse dia de hoje, a nossa maior prova de amor para com Deus seja a nossa obediência, a nossa fé, a nossa rendição, a nossa certeza que Deus proverá o cordeiro do sacrifício nesta manhã. Ele proverá o cordeiro
para as nossas vidas se eu estiver em Deus e as palavras dele estiverem em mim. Então, às vezes a gente fala, Deus, 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 mas se eu não estiver em Deus e as palavras dele não estiverem em mim, eu não tenho aliança com Deus. Só existe dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. E andar com Deus é uma porta estreita. É uma porta que a gente é desafiado todo dia a acreditar. É uma porta de luta, uma porta de perseguição, porque renunciar às coisas do mundo, renunciar à minha própria vontade, renunciar aos pecados, renunciar ao que eu falo, renunciar é a maior prova de amor que nós podemos dar. E essa é o nosso grande desafio, é a renúncia para viver com Deus. Abraão renunciou a viver perto dos seus pais, a viver aquilo que ele vivia lá no passado, para seguir a Deus. E depois ele foi provado novamente, quando Deus pede o seu filho, que todo mundo sabe a história de Abraão. Ele foi pai muito velho, foi uma promessa de Deus sobre a vida dele. Mas ele foi lá no Monte Moriá entregar o filho dele como holocausto. E Deus providenciou o cordeiro. Então, eu não estou falando aqui de um homem que abre mão de um carro, que um homem que abriu mão de uma empresa, de um homem que abriu mão de uma piscina, não, de uma igreja, não, eu estou falando do homem que quando Deus mandou ele sair do meio da parentela dele, ele saiu de perto dos pais. E estou falando de um homem que quando Deus pediu o filho dele, foi provado, ele também deu o filho dele. Assim como Deus deu para mim e para você, para nos livrar dos nossos pecados, um único filho dele. Então, isso é um valor imensurável. Vamos seguir a Jesus dando prova de amor diária. Tudo aquilo que ele colocar nas nossas mãos, pequeno, médio ou grande, faça com excelência, porque nós estamos fazendo para Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Sobre você ele tenha misericórdia e te dê a paz. Se você é mãe, um feliz Dia das Mães. Se você tem mãe, um feliz Dia das Mães também. E se você ainda não é, faça como Ana. Ore a Deus com propósito, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Um beijo no seu coração. Eu sou a pastora Cláudia.